Eu agradeço o convite. A Universidade Weimar, de onde eu venho, tem algo para todos. Se você tem algum problema de saúde, não há lugar melhor para ir do que o nosso programa New Start. Claro que é um acrônimo e muitas curas maravilhosas acontecem ali todos os meses. Na verdade, nós conduzimos esse programa mensalmente. Também estamos realizando o programa emocional, o programa de recuperação da depressão e ansiedade todos os meses. E transformações maravilhosas têm acontecido. Eu fui convidado, na verdade, para um programa de televisão chamado Hope at Night, onde há uma plateia ao vivo. E quando ouviram sobre as transformações das pessoas, seus testemunhos disseram: "Uau! Tudo isso eles estavam fazendo para melhorar. Parece que você tem que ser altamente disciplinado antes de ir para lá." E a resposta, claro, é não. Eu apenas perguntei aos pacientes que estavam sendo entrevistados: "Vocês eram muito disciplinados antes de virem aqui?" Totalmente indisciplinados, mas se tornaram disciplinados como resultado da transformação. E como resultado, que diferença em suas vidas. Eu estou pensando em algumas histórias. Aliás, se você também atua no mundo profissional, nós temos a conferência sobre inteligência emocional, que sempre acontece durante o recesso da primavera, em meados de março. E agora temos iniciado também no verão. Traga os seus filhos, é chamado de QE Campal para Crianças. Há tantos problemas emocionais entre nossos jovens e é muito importante que eles adquiram inteligência emocional. E é claro, há também instruções para os pais sobre como criar filhos emocionalmente inteligentes. E, claro, agora somos uma universidade e temos múltiplos programas, incluindo vários programas de mestrado. Um que tem se tornado significativamente mais popular é o mestrado em aconselhamento e bem-estar, que conduz ao credenciamento. Fomos aprovados pelo Conselho de Ciências do Comportamento para princípios de psicologia que são 100% Bíblia e espírito de profecia, aliados a uma ciência intransigente. Eu não sei se vocês percebem, mas se você frequenta uma universidade financiada pelo governo, há coisas que você não pode dizer nessa universidade. Há até mesmo textos bíblicos que você não poderá ler publicamente ali. Há ciência que você não pode declarar. Mas se você não aceita fundos governamentais, não precisa seguir nenhum mandato governamental. Se você não aceita fundos governamentais, então pode transmitir princípios que são inequivocamente bíblicos e cientificamente intransigentes. Portanto, eu convidaria vocês a se conectarem com a Weimar ou pelo menos enviar pessoas para a Weimar que precisem de ajuda. E hoje vamos falar sobre os princípios da cura. E nesta tarde vamos apresentar muitos princípios aplicados, mas também princípios mais profundos que podemos abordar agora. Alguns desses princípios mais profundos estão relacionados à mudança de estratégia que o diabo utilizou com sucesso após a crucificação. Antes da crucificação, sua principal estratégia era tentar convencer as pessoas de que Deus não era amor. Agora, você vai a qualquer igreja e diz: "Deus é?" Todos responderão: "Amor." Portanto, as pessoas entendem que Deus é amor. Então, depois da crucificação, não havia mais realmente discussão se você entende o que aconteceu ali, de que Deus realmente é amor. Mas a estratégia mudou, a estratégia do diabo em relação ao que é esse amor. E então vamos abordar isso porque tem muito a ver com cura e também com proteção. Vamos falar de dois aspectos do amor de Deus que a maioria dos cristãos praticamente não entende. Podemos compreender um lado do amor de Deus até certo ponto, mas não compreendem o outro aspecto do amor divino, que é tão importante para alcançar uma cura completa. E daremos alguns exemplos sobre isso. Também vamos falar mais de Cristo, vamos falar de alguns milagres hoje, mas
também de mais milagres que ele realizou e também dos que ele não realizou. Vamos falar sobre o milagre mais impressionante que ele fez de longe e analisá-lo. E também vamos analisar outro milagre relacionado à saúde mental e espiritual que ele tratou. Mas depois falaremos sobre um milagre que, se ele tivesse realizado, teria sido o seu milagre mais popular. E ele se recusou a fazê-lo. Ele, na verdade, não curou todos que vinham a ele em busca de cura. E vamos discutir isso. E então eu vi no boletim que a Érica foi anunciada. Vocês têm que ficar até o fim desta tarde, após as 15 horas. A Érica e eu estaremos compartilhando a história da cura dramática da Érica que aconteceu e os princípios por trás dessa cura. Não esperávamos que a Érica fosse curada. Eu, na verdade, disse a ela e a nossa família que hoje é muito raro Deus intervir em casos assim. Mas não queríamos que houvesse nada no caminho caso ele quisesse intervir. E, portanto, nós passamos por essa preparação e Deus realizou um milagre maravilhoso, trazendo a Érica de volta à plena saúde, e vocês não vão querer perder essa história incrível também. Então, vamos entrar em nossa mensagem de hoje. Na verdade, antes de eu entrar nisso, eu pensei em contar a vocês apenas algumas histórias recentes da Weimar. Na primavera passada, tivemos uma mãe e sua filha. A filha tinha problemas significativos de saúde mental, como muitos têm aos 17 anos. A mãe também enfrentava dificuldades sérias. E acontece que ela era filha de um famoso jogador da liga principal de beisebol, um All-Star que havia se aposentado recentemente, mas que ainda trabalhava para a organização da liga principal de beisebol. E como resultado da transformação que ocorreu nessas duas pessoas e de seu desejo de seguir a Deus em suas vidas, o jogador da liga principal e sua esposa se tornaram totalmente comprometidos com Deus e com sua vontade. E então eles aproveitaram a Campal para crianças e o filho também fez parte dessa experiência e, assim, todos foram introduzidos ao Weimar. Mas havia problemas significativos entre o jogador da liga principal e sua esposa. Esses problemas já haviam começado antes mesmo do programa. E durante o programa eles se intensificaram, especialmente porque o filho, que ele queria ver atuando em esportes competitivos, estava considerando estudar na Universidade Weimar, onde não existem esportes competitivos. Aliás, esse não é o primeiro caso, eu poderia mostrar a vocês um slide. Na verdade, eu encontrei esse estudante ontem, ou melhor, na quinta-feira, em minha aula Optimize Your Brain, uma disciplina para calouros. E no jornal local havia uma manchete que dizia: Wyatt, campeão invicto de tênis, a caminho da Universidade Weimar. Ele estava invicto em toda a sua carreira no ensino médio, venceu todos os campeonatos de tênis e agora estava indo para o Weimar. Quando eu o reconheci, eu disse: sabe, eu realmente vi uma foto sua e também esse slide aqui, campeão invicto de tênis indo para o Weimar, onde nós nem sequer temos uma quadra de tênis. Ele respondeu: eu não estou aqui pelo tênis. Eu estou aqui para ser educado de acordo com a vontade e o caminho de Deus. Bem, à medida que a situação avançava, esse jogador da liga principal exigiu falar com o presidente da Weimar antes de permitir que seus filhos fossem admitidos na Weimar Academy, que é para alunos em idade de colégio.
E me disseram que ele queria que os filhos continuassem envolvidos em esportes e todas essas coisas, tentando achar um jeito de conciliar esportes com Weimar e ver se, conversando com o presidente, isso poderia acontecer. E então, chegado o momento, era 10h30 na semana anterior ao início das aulas e eu já tinha na agenda. Eu liguei para esse jogador All-Star da liga principal e a sua voz começou a tremer de nervosismo ao falar com o presidente da Weimar. E aquilo me chocou, porque esses caras têm nervos de aço. 50.000 pessoas gritando, 2 bolas, 2 strikes. Se ele erra, o jogo acaba. Se ele acerta, o time pode vencer. Toda essa pressão. No entanto, ele estava nervoso ao falar com o presidente da pequena Weimar. Mas eu posso dizer que ele estava nervoso, mas ele fez perguntas lógicas, boas perguntas. Não perguntou nada sobre esportes competitivos. Ele queria saber sobre a grade, sobre o programa. Eu mesmo não consegui responder a todas, mas o nosso diretor da faculdade estava disponível, graças a Deus, e eu o coloquei na linha. E ao final da conversa, ele declarou: meus filhos vão para Weimar Academy. E eu acabo de receber notícias deles. Estão muito felizes por estarem lá, muito felizes por estarem em meio à natureza. O filho disse: esse lugar é incrível. E eu quis compartilhar essa história porque o nosso mundo, especialmente a América, é fascinado por esportes e Hollywood. Acreditam que esse é o caminho para o sucesso. Mas isso oferece apenas um pequeno brilho, enquanto esconde todas as consequências adversas. Tivemos alguém em nosso último programa, mãe de uma criança de 7 anos, que estava sendo treinada e cujo treinamento envolvia enormes gastos em esportes competitivos. Jogadores de beisebol treinam desde cedo, e por isso eles vão para a Little League e coisas assim. E eu recebi essa mensagem depois que ela havia voltado e algumas mudanças já tinham acontecido antes mesmo de eles chegarem. Ontem, Wyatt e eu paramos para almoçar em algum lugar. Havia uma TV no canto transmitindo a Little League World Series Baseball de 12 anos. Meu filho olhou para aquilo com indiferença e eu perguntei se ele sentia falta. Ele respondeu: na verdade, não. Há muitos pais e filhos ruins e todo mundo só quer ganhar, ganhar, ganhar. Ele continuou dizendo que prefere muito mais fazer trilhas como família, andar de bicicleta comigo, nadar em nossa piscina, ir à igreja. Logo estaremos cuidando da horta. É notável quanto do trabalho de Deus realmente faz pela humanidade quando buscamos obedecê-lo em oração. A Bíblia e os remédios naturais. As doenças continuam a aumentar. Mesmo 45% das crianças hoje têm doenças crônicas, incluindo transtornos mentais. E isso não é algo que possamos necessariamente esperar reverter sem intervenção. Uma das razões pelas quais a doença está aumentando é a entropia genética. Nossos genes não estão melhorando. O que isso significa? Darwin estava errado. E seus seguidores também estão errados. Um especialista em genética que vendeu suas empresas de genética, eu acho que foram 2, por cerca de $1 bilhão. Ele começou a estudar os temas que queria estudar e confirmou que os genes não melhoram com o tempo. Se você é um pai saudável, transmitirá cerca de 300 mutações adicionais aos seus filhos. Se você não é saudável, transmitirá 600 mutações adicionais. Seus filhos parecem mais saudáveis que você, não porque têm genes melhores, mas porque são mais jovens. Nós precisamos entender que não são apenas os genes. Na verdade, Sanford afirma com precisão que se avançarmos mais 100 gerações, nossos genes estarão tão degradados que não seremos capazes de viver o suficiente para nos reproduzir. Não é o aquecimento global que vai destruir a humanidade.
O que realmente vai destruí-la é a entropia genética e o estilo de vida. E nunca antes os princípios de estilo de vida foram tão importantes. Podemos ver isso em pessoas. Recentemente eu vi um caso de alguém que tinha todos os genes conhecidos pela ciência que poderiam causar transtornos mentais. E sim, a genética carrega a arma, mas o estilo de vida puxa o gatilho. E por meio do estilo de vida, fomos capazes de medir que nenhum desses efeitos do genoma defeituoso estava em operação depois que a pessoa adotou princípios de dieta e estilo de vida. Em outras palavras, sua saúde mental melhorou significativamente. E as pessoas não entendem o lado epigenético das coisas. E quando adoecemos, não é tarde demais. Notem esta citação. Jamais o nosso misericordioso Deus se afasta da alma que o busca com sinceridade em busca de ajuda. Ele é o nosso refúgio tanto na doença quanto na saúde. Palavras encorajadoras. Somos informados de que Cristo é o mesmo médico compassivo hoje que foi durante seu ministério terreno. Nele há bálsamo de cura para toda a enfermidade. Há bálsamo de cura para a maioria das doenças? Não, diz que há bálsamo de cura para toda a enfermidade, poder restaurador para toda a debilidade. Seus discípulos hoje devem orar pelos enfermos, assim como os discípulos de antigamente oravam. E recuperações seguirão, pois a oração da fé salvará o doente. Alguns perguntam por que não vemos milagres como víamos nos tempos apostólicos. Pergunta apropriada. Não estamos vendo milagres realizados pelos servos de Cristo como vimos nos evangelhos ou mesmo no livro de Atos. E existem razões para isso. O livro de Apocalipse nos diz, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta que, diante dela, fez o quê? Poderosos milagres em favor da besta, milagres que o quê? Que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Portanto, milagres serão feitos pelo lado errado. Somos informados de que a maneira como Cristo trabalhava era pregando a palavra e aliviando o sofrimento por meio de obras miraculosas de cura, mas fui instruído de que não podemos agora trabalhar dessa forma porque Satanás exercerá seu poder realizando milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar por meio de milagres porque obras espúrias de cura, alegando ser divinas, seriam realizadas. Portanto, por isso, o Senhor designou um caminho para que o seu povo leve adiante uma obra de cura física combinada com o ensino da palavra. Sanatórios devem ser estabelecidos. E com essas instituições devem estar ligados obreiros que levarão adiante a verdadeira obra médico-missionária. Então, em que cenário os milagres vão ocorrer? No cenário de um sanatório. E é disso que Ellen White falou no livro Educação e em outros lugares deve ser parte central da educação de nossa juventude. Eu tenho visto jovens criados em boas famílias bíblicas que tentaram apontá-los na direção certa, mas em algum momento se depararam com a árvore do conhecimento do bem e do mal, e mesmo tendo sido criados no campo, mesmo em um ambiente protegido, o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal hoje? Na verdade, é o celular, a internet, o computador. Sim, você pode encontrar coisas boas ali, mas também pode ser exposto a muito mal. E eles se expõem à árvore do conhecimento do bem e do mal, e como Eva, desejando algo melhor, acabam indo nessa direção e suas vidas acabam piorando muito. E é difícil. Mas eu também tenho notado que jovens criados em um ambiente com bons princípios bíblicos
quando veem pessoas como a esposa daquele jogador da liga principal que, se voltando ao Senhor, veem seus filhos se voltando ao Senhor, saindo da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso é um testemunho vivo e eles conseguem ver isso todo mês na Weimar University. E já não ficam tão tentados a correr atrás da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando podem ver pessoas saindo dessa árvore para a família de Deus regularmente. Sabe, nós somos apenas um pequeno lugar, incluindo o nosso ensino fundamental, a academia, faculdade, New Start e outras entidades que temos. Nós contamos apenas com cerca de 100 funcionários e docentes em Weimar. Mas ainda assim temos mais de 100 pessoas sendo batizadas a cada ano por meio do trabalho médico missionário. É uma proporção de 1 para 1. Nós só vimos essa proporção uma vez em grande escala. E eu faço parte do comitê executivo da Associação Geral. E eu ouvi recentemente que os melhores lugares do adventismo para crescer em um ano precisam de 4 adventistas para alcançar uma pessoa. E esses são os lugares considerados grandes em evangelismo. Papua Nova Guiné, eles tiveram 9 anos de preparação. O Espírito Santo foi derramado, a chuva serôdia foi derramada. E foi 1 para 1 na Papua Nova Guiné no ano passado. Mas em Weimar, fazendo o trabalho médico missionário, é 1 para 1 todo ano. Mas é tão pequeno que muitas pessoas nem percebem. Então, por que sanatórios? Observem isso. Muitas pessoas trazem doenças sobre o quê? Sobre si mesmas por meio de quê? Da sua própria condescendência. Na verdade, eu estou ensinando princípios de saúde novamente este ano e analisamos as 10 principais causas de morte. 6 delas estão diretamente relacionadas com aquilo que aquela mulher está fazendo ali. O que colocam em sua boca. Incluindo a número 1, a número 2, número 5 e número 6. Nós passamos por tudo isso. É muito claro que a dieta e o estilo de vida são, na verdade, a causa número 1 de morte prematura nesta nação. Até mesmo o cirurgião geral dos Estados Unidos, nós citamos grandes órgãos e instituições que admitem isso. Eles não têm vivido de acordo com a lei natural ou os princípios de estrita pureza. Outros têm desprezado as leis de saúde em seus hábitos de comer e beber, vestir ou trabalhar. Muitas vezes, alguma forma de quê? De vício é a causa da fraqueza da mente ou do corpo. Em outras palavras, um vício é algo que você sabe que realmente não é saudável para você, mas parece que não consegue se afastar dele. Se você acha que não tem nenhum vício aqui hoje, eu não conheço bem este público, mas eu sei que a maioria dos públicos reflete a América. Houve um estudo sobre os 5 alimentos mais viciantes para os americanos, que são prejudiciais à saúde. Número 5. Sorvete. O sorvete contém colesterol oxidado. O Dr. Taylor mostrou que é a pior coisa que se pode comer em termos de desenvolver doenças vasculares. Mas ainda assim, as pessoas sabem disso e até sorriem enquanto colocam sorvete no seu refrigerante. Mas isso vai voltar para assombrá-las. Número 4. Biscoitos. Número 3. Batatas fritas de pacote. Número 2. Chocolate. E qual é a número 1? Número 1. Pizza de queijo. O queijo, muito rico em gordura saturada, colesterol oxidado, cheio de sódio, cheio de gordura. Na verdade, todos esses alimentos têm muito sódio e gordura. Isso pode ser um vício. Muitas pessoas trazem doenças sobre si mesmas pela sua condescendência. Elas não têm vivido em conformidade com a lei natural. Eu já li isso. Então, não há cura sem mudança. Observem isso, se essas pessoas obtivessem as bênçãos da saúde, muitas delas continuariam a seguir o mesmo caminho de transgressão descuidada das leis naturais e espirituais de Deus, raciocinando que se Deus as cura em resposta à oração, estão livres para continuar suas práticas não saudáveis e satisfazer o apetite pervertido sem restrição.
Se Deus operasse o milagre restaurando essas pessoas à saúde, Ele estaria fazendo o quê? Incentivando o pecado. Começamos a ver algumas das profundezas do porquê não vemos milagres como víamos nos dias dos apóstolos. Deus não vai realizar um milagre para incentivar o pecado. É trabalho das leis ensinar as pessoas a olhar para Deus como aquele que cura suas enfermidades, a menos que elas também aprendam a abandonar o quê? As práticas não saudáveis. Aliás, eu penso que antes de levarmos alguém para a nossa oração matinal de cura, não deveria ser simplesmente porque essa pessoa pediu. Precisamos conhecê-la um pouco, precisamos ver o que está acontecendo em sua vida. Devemos seguir os princípios. Esses princípios estão realmente descritos por Tiago naquela parte sobre a cura, se você observar o contexto do que foi lido como nossa leitura bíblica. Para receber sua bênção em resposta à oração, primeiro é necessário o quê? Cessar de fazer o mal e aprender o quê? Aprender a fazer o bem. Não significa que já estão fazendo tudo bem, mas estão aprendendo os princípios do que fazer. O que um sanatório ensina de forma adequada. Aqueles que desejam oração pela restauração da saúde devem entender claramente que a violação da lei de Deus, seja natural ou espiritual, é pecado. E que, para receber sua bênção, o pecado deve ter duas coisas associadas para aquele que deseja cura. O pecado deve ser o quê? Não apenas confessado, mas também o quê? Abandonado. Aliás, o dom do arrependimento é, na verdade, mudar a mente. Então, quando Deus conduz alguém ao arrependimento, essa pessoa está mudando de mentalidade. O pecado dela não é apenas confessado e continuado. O pecado é confessado e também o quê? Abandonado. Isso é uma mudança de mente. O salmista disse, se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se lhe oferecemos apenas obediência parcial e superficial, suas promessas não serão o quê? Cumpridas em nós. Voltando à nossa leitura bíblica de hoje, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Portanto, há um pré-requisito aí. Confessar, abandonar nossos pecados. Aquele que pede oração, que pensamentos devem ser apresentados a ele? Não podemos ler o coração ou conhecer os segredos da sua vida. Estes são conhecidos apenas por você e por Deus. Se você se arrepende dos seus pecados, é seu dever confessá-los. O pecado de caráter privado deve ser confessado a Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, não estamos pedindo para ser sacerdotes e exigir que pecados privados sejam revelados a nós. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Todo pecado é uma ofensa contra Deus e deve ser confessado a Ele por meio de Cristo. Todo pecado aberto deve ser o quê? Aberta e publicamente confessado. Se as pessoas sabem sobre seu pecado, e na maioria das vezes se as pessoas sabem, é porque já falaram sobre isso com outras pessoas. Não é apenas uma pessoa que sabe, mas várias. Esse é o momento da confissão pública. O erro cometido contra um semelhante deve ser reparado com aquele que foi ofendido. Se alguém que busca a saúde tem sido culpado de quê? De falar mal, se semeou discórdia no lar, na vizinhança ou onde mais? Na igreja, e tem provocado o quê? Alienação e dissensão. Aliás, o 9º mandamento fala sobre respeitar a reputação dos outros. E se estamos lá fora, publicamente, nas redes sociais, eu só fico preocupado com pessoas que tão facilmente repassam coisas difamatórias, e talvez algumas até sejam verdadeiras, nas redes sociais, que sejam negativas a respeito de outros. Essa não é a atitude de alguém que poderá esperar cura quando se achegar ao Senhor. Isso precisa ser abandonado. Se por qualquer prática errada levaram outros ao pecado,
Essas coisas devem ser confessadas diante de Deus e diante dos que foram ofendidos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Perdoar os nossos pecados e também para quê mais? Para nos purificar de toda a injustiça. Que Deus misericordioso e amoroso nós temos. Apesar dessas pessoas que andaram falando pelas costas, apesar do que fizeram nas redes sociais, apesar de todas as coisas negativas que fizeram, talvez coisas negativas em casa ou em outros lugares, Deus está igualmente disposto a restaurá-las, se confessarem seus pecados. Portanto, a chave para a saúde física e espiritual é esta parte da reconciliação. João 9, a história do cego de nascença. Cristo ungiu os olhos do homem cego com o quê? Com lodo, e ordenou que fosse lavar-se no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A cura só poderia ser realizada pelo poder do grande médico, mas Cristo fez uso de quê? Simples agentes da natureza. Há vários milagres em que Cristo realmente utilizou remédios naturais. E há outros exemplos também nas Escrituras. Se vivermos de acordo com a sua palavra, toda a preciosa promessa que Ele nos deu será cumprida em nós. Somos indignos de sua misericórdia, mas ao nos entregarmos a Ele, Ele nos recebe. Ele agirá em favor e por meio daqueles que o seguem. Estávamos lendo hoje de manhã sobre o milagre de Ezequias, eu e Érica, e em nossas devoções. Ezequias estava mortalmente enfermo, e lhe foi dito que a sua enfermidade era parte da morte. Ele então fez uma longa oração, realmente suplicando ao Senhor que o curasse. É possível ver todas as razões que ele mencionava, pedindo a intervenção de Deus naquele processo de doença. E Ezequias era próximo do Senhor. Ele era um bom homem que havia iniciado grandes reformas. Somos informados de que uma só palavra de Deus poderia ter curado Ezequias instantaneamente, mas foram dadas instruções específicas. Tomem uma pasta de figos e a apliquem como emplasto. As traduções mais recentes falam de unguento. Esse unguento que vem dos figos, chamado látex de figo, foi aplicado sobre o tumor e ele se recuperou. Há 6 espécies mencionadas diretamente como plantas medicinais na Bíblia. Esse látex de figo, quando o figo é cortado no caule, exuda uma substância leitosa espessa chamada látex de figo. E ele tem um forte efeito anticâncer no fígado e também em tumores cerebrais. Pode também ajudar no caso de abscessos, que são esses bolsões de infecção, quando alguém tem um abscesso hepático. Isso é praticamente uma sentença de morte. A menos que seja tratado. Eles não tinham cirurgiões para drená-lo, nem antibióticos na época, ele ia morrer. Mas aquele látex de figo ajudou a trazer a cura especial. Nardo também é usado na Bíblia, é uma erva calmante usada como antiepiléptico e pode melhorar a aprendizagem e tem propriedades neuroprotetoras. O hisopo é usado como auxiliar digestivo e intestinal, podendo também ajudar na cura de condições do fígado e da vesícula biliar, dor intestinal, gases, cólica e perda de apetite. Nós já usamos isso como gastroenterologistas em várias condições. Também é usado para problemas respiratórios, incluindo tosse, resfriado, infecções respiratórias, dor de garganta e asma. Muitos cristãos já ouviram falar do bálsamo de Gileade. Ele era usado no tratamento de condições de pele, inflamação, psoríase, eczema. Pode até ser usado para queimaduras solares, erupções cutâneas, picadas de inseto e pele rachada. A mandrágora também é mencionada. É um potente alcaloide que atua de forma semelhante à escopolamina em relação ao enjoo e a enjoos marítimos. E também atua de forma semelhante ao Levsin no trato gastrointestinal ou como a iociamina.
E então temos a erva medicinal que foi dada do Oriente a Jesus em seu nascimento. É chamada de frankincense. E o frankincense é conhecido como Boswellia serrata, às vezes é chamado de incenso indiano e tem fortes propriedades anti-inflamatórias. Eu vou contar brevemente a história de uma jovem de 32 anos que, infelizmente, ficou permanentemente lesionada por causa de uma rotina de ginástica que deu errado, não muito longe daqui, numa universidade. E ela era pequena, estava sendo lançada ao ar, tinha 19 anos de idade, e apressaram a rotina naquele dia em público. Ela caiu, sofrendo uma fratura grave na tíbia, na fíbula e no tornozelo. Isso mudou completamente a sua vida. E ela passou por várias cirurgias, colocou placas externas e não conseguia andar sem dor. Certamente não podia correr. A cartilagem havia se perdido e havia outros problemas. Dizem que são necessários 4 golpes diferentes antes que a depressão se instale. Ela até se casou algum tempo depois, teve 2 filhos pequenos, mas então enfrentou depressão e ansiedade. Descobriu o programa de recuperação da depressão e da ansiedade. E bem, como vocês sabem, ou talvez não saibam, mas alguns sabem, a aptidão física é, na verdade, melhor para o cérebro do que para o corpo. Nós não temos quadra de tênis na Weimar, mas os estudantes universitários mais fisicamente aptos estão na Weimar. Quero dizer, eles correm, alguns chegam a 115 quilômetros a 2.000 metros de altitude, tudo numa única corrida. Essa é a corrida ao redor do Lago Tahoe, que acontece todo ano. Muitos deles participam dessa maratona e à medida que vão chegando na linha de chegada, os anunciantes sempre dizem "Fulano da Weimar". Todos são jovens em muito boa forma. Nós incentivamos a aptidão física, mas não necessariamente o aspecto competitivo dos esportes. Então, eu disse para ela, precisamos trabalhar sua aptidão física. Ela disse, eu não sei como. Eu não consigo andar sem dor. Eu não consigo correr, eu acabei de ouvir falar sobre o teste do degrau. Eu não consigo passar nesse teste. Eu colhi o histórico dela e perguntei, você já experimentou Boswellia? Ela respondeu, eu nunca ouvi falar. E eu disse, bem, é algo que eu gostaria de recomendar. Não tem, na verdade, efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são, na verdade, como placebo, mas trata-se de um potente anti-inflamatório. Então ela respondeu, eu gosto de pesquisar tudo antes de usar, mas vocês acabaram de tirar meu celular e meu computador. Eu disse, bem, se você quiser pesquisar, podemos devolver para você fazer a pesquisa. Mas antes de aceitar o celular de volta, ela disse, sabe de uma coisa? Eu vim aqui porque eu confio em vocês e na Weimar. Apenas me dê isso. Então nós demos a ela a Boswellia serrata. E em 3 dias, ela estava andando sem dor. Ela ficou simplesmente emocionada. E dentro de 20 semanas, ela correu uma meia maratona. Ela me enviou uma foto dela e dos filhos cruzando a linha de chegada. As crianças eram muito pequenas para correr a meia maratona, mas se juntaram a ela no final. O que estava acontecendo? Os meios naturais usados em conformidade com a vontade de Deus produzem o quê? Resultados sobrenaturais. Pedimos um milagre e o Senhor direciona a mente para algum quê? Remédio simples. Pedimos para ser guardados da peste que anda na escuridão, que está rondando com tanto poder pelo mundo. O que devemos fazer então? Cooperar com Deus. Agora, a história dela foi autorizada para eu contar. Ela mesma já contou na 3ABN e também falou sobre a transformação da saúde mental. Sua família foi transformada. Os que buscam cura por meio da oração não devem negligenciar o uso dos agentes medicinais que estão ao seu alcance. Agora, em alguns lugares cristãos, você ouvirá que se recorrer a algo que tenha alguma base científica, isso significa que você não está confiando em Deus. Mas não é uma negação da fé usar os remédios que Deus providenciou para aliviar a dor e auxiliar a natureza em sua obra de restauração.
Não é falta de fé cooperar com Deus e colocar-se na condição mais favorável para a recuperação. E alguém que escreveu muito sobre saúde, antes mesmo de a ciência confirmar, foram os escritos de Ellen White. E Ellen White expandiu sobre os remédios naturais. Note sua declaração: ar puro, luz solar, abstinência. O que quer dizer abstinência? Quer dizer que estamos nos abstendo de coisas que não são saudáveis para nós. Repouso, exercício, alimentação adequada, o uso da água, confiança no poder divino. Esses são os verdadeiros o quê? Remédios. E um dos nossos primeiros pacientes, quando a Weimar abriu, ao ouvir sobre esses 8 remédios, criou o acrônimo New Start. Ele o deu a Weimar e a Weimar registrou como marca. Por isso, quando você utiliza, deve dar o crédito. Cada pessoa deveria ter conhecimento dos agentes medicinais da natureza e de como aplicá-los. É essencial tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento dos enfermos, quanto ter treinamento prático que permita usar corretamente esse conhecimento. O N significa o quê? Nutrição, o E. Exercício, o A para água e o S para... Bem, muitos defensores do New Start achavam que o único benefício da luz solar era a vitamina D. Mas hoje sabemos que esse é o menor dos benefícios. Em comparação com o infravermelho e também a luz brilhante pelos olhos que produz serotonina no cérebro, a luz solar é extremamente importante para a saúde. Na verdade, ela é anti-inflamatória. Preserva o cérebro, pode prevenir demência. A melhor coisa que você pode fazer se não quer se queimar no sol é sair quando sua sombra é mais comprida do que você. Nesse horário, você nem precisa usar protetor solar, mas ainda assim receberá toda a luz infravermelha, a luz brilhante, sem riscos e só com benefícios. Para sintetizar vitamina D, o sol deve estar forte o suficiente para que a sua sombra seja do tamanho do seu corpo ou menor. No entanto, a exposição deve ser moderada. Além disso, a luz solar da manhã ajuda a preparar a pele, protegendo-a dos danos da exposição solar mais intensa posteriormente. O T é para temperança, evitar completamente as coisas que são prejudiciais e usar com moderação as coisas que são saudáveis. O A significa ar fresco. Aliás, exercitar-se ao ar livre é muito melhor do que exercitar-se numa academia. Quais são as razões para isso? Você recebe os benefícios do ar puro, também recebe luz solar se estiver lá fora. Quais são os outros benefícios? Ainda não conhecem? Sim, há os íons negativos. Isso faz parte do ar fresco, especialmente onde há água corrente. Mas ainda não ouvi um dos principais benefícios de se exercitar ao ar livre. Chama-se banho de floresta. O banho de floresta significa que você respira os óleos essenciais emitidos pelas folhas. E esses óleos têm um efeito muito positivo sobre a saúde na Weimar University. Usamos até extrato de agulha de pinheiro. Houve ensaios clínicos randomizados com ele. É um antidepressivo natural. É também um auxiliar natural contra a ansiedade. Simplesmente sair de manhã e respirar aquele ar entre os pinheiros é algo benéfico. E estar em meio à natureza significa que você não fica limitado às luzes internas artificiais das academias, que não emitem infravermelho nem ultravioleta em níveis significativos. Algumas pessoas dizem, e a sauna de infravermelho? Se você está numa sauna de infravermelho, trata-se do infravermelho de onda longa. Ele vai aquecer o corpo, mas não vai ajudar o cérebro e o corpo como o infravermelho próximo, que é de onde metade dos fótons do Sol são emitidos. Portanto, ar fresco ao ar livre. O R significa repouso e o C, confiança. Ela também nos deu alguns remédios específicos. Ela falou sobre a erva do gato. Tem muitas pessoas que não conseguem dormir e estão usando todos esses remédios para dormir. Nós damos um chazinho de erva do gato antes de dormir e eles dizem, esse foi o melhor sono que eu tive.
e não é viciante e não causa dependência. Ela falou sobre os benefícios do carvão vegetal, da linhaça e sobre o óleo de eucalipto, que sabemos agora que ajuda a estimular os monócitos para a imunidade inata. O óleo de eucalipto teria sido um dos melhores agentes a serem usados ao enfrentar a Covid no início, porque se a imunidade inata não cuidasse da infecção, a imunidade secundária poderia prejudicar a própria pessoa. Ela falou até sobre formas específicas de usar o óleo de eucalipto contra infecções fortes. Flores de trevo, chá de lúpulo ou lúpulo em infusão para o estômago. E também falou sobre o carvão ativado pulverizado, que pode ser muito útil para muitas condições, inclusive problemas gastrointestinais que usamos frequentemente. Ela mencionou o banho de pés com mostarda, que pode aliviar enxaquecas e ser muito útil para certas condições. Ela também falou sobre algo pelo qual foi ridicularizada há alguns anos atrás, mas não mais: o jejum. E descobrimos como muitas pessoas perdem peso hoje, muitos astros de Hollywood. Eles usam o chamado GLP-1, o Ozempic, o Zepbound. Recentemente eu vi uma pessoa famosa da comunidade, não da nossa fé, em uma clínica, e ela tinha perdido muito peso com o Zepbound. Mas porque ela voltou para mim, ela tinha refluxo significativo. Fizemos uma endoscopia para garantir que não era uma esofagite eosinofílica ou outra condição. Descobrimos que era apenas má digestão gastroesofágica. Colocamos ela em um programa dietético que solucionou totalmente o refluxo, mas ela voltou dizendo: nada está funcionando. Eu estou tomando aquela pílula roxa, mas não adianta. Então eu perguntei: vamos ver o que mudou. Ela respondeu: eu estou usando esse GLP-1. O IMC dela era 22, ou seja, ela não estava acima do peso nesse ponto. Havíamos pedido que ela perdesse um pouco de peso como parte do tratamento do refluxo, mas realmente ela não precisava perder muito mais. Na mente dela, achava que precisava, mas esses GLP-1 retardam o esvaziamento gástrico. O estômago dela não conseguia esvaziar e por isso ela tinha refluxo severo. E do peso que perdeu, apenas 55% foi de gordura. O restante? Músculo. E isso muda a aparência. Você não fica tão bonita. Na verdade, quando se perde músculo junto com a gordura, o efeito estético pode não ser tão positivo. Eu contei a ela sobre um estudo recente de uma semana atrás, mostrando que essas substâncias podem levar à cegueira permanente. Não é comum, mas compromete a circulação do nervo óptico. Eu perguntei o que as pessoas estão fazendo se expondo a todo esse risco, em vez de mudar a dieta e o estilo de vida. Então eu disse a ela: há um estudo recente sobre como perder apenas gordura e não músculo. A resposta é jejum intermitente. Você toma café da manhã, almoça e não janta e também se exercita. Resultado, 100% de perda de gordura sem perda de músculo. É por isso que John Schaffenberg, de 101 anos, ainda tem músculos fortes. Ele ainda consegue subir colinas e correr atrás de mim. A mente dele permanece afiada. No aniversário de 100 anos dele, a Chef A.D. organizou uma festa às 4 da tarde com comida excelente, mas o John recusou jantar. Ele disse: eu não janto à noite há anos e não vou começar agora, nem no meu 100º aniversário. Ele mantém os músculos e a saúde mental intactos, com jejum intermitente. Não é para todos, mas a maioria das pessoas poderia se beneficiar. Fizeram um ensaio clínico randomizado sobre o jejum intermitente. Qual é o melhor? Café da manhã ao meio-dia e jantar às 18? Eles não queriam muito próximo à hora de dormir, pois todos sabem que isso é ruim. Contra 7 da manhã e 1 da tarde. Qual foi o melhor? Nem se compara. Parâmetros cardiometabólicos e saúde mental muito melhores às 7 da manhã e 1 da tarde. E adivinhem quando as refeições são servidas na Weimar?
às 7 da manhã e à 1 da tarde. Portanto, o jejum intermitente pode ser muito útil. Tratamentos com água e hidroterapia também são extremamente benéficos, e a hidroterapia é mencionada várias vezes nas Escrituras. Lembram de Naaman? Sua condição era fatal, e ele não queria entrar naquele tanque de hidroterapia preferido. Temos pessoas que vêm para o Weimar e dizem: eu estou fazendo outras coisas, mas eu não vou entrar nesse tratamento de calor e frio. Curiosamente, os estudos mostram que, para os benefícios de saúde mental, a água precisa estar desconfortavelmente fria. É aí que entram as proteínas de choque térmico, não perigosamente fria, mas desconfortavelmente fria. Então, primeiro nós os aquecemos bem no banho quente, e depois ensinamos a eles uma canção. Eu não gosto, tudo bem, tudo bem. Eu consigo de qualquer forma, tudo bem, tudo bem. Ela nos ensina que só porque não gostamos de algo não significa que não podemos suportar. Aliás, os benefícios da hidroterapia vão além do físico, porque quando você consegue suportar coisas assim, consegue também suportar as irritações normais da vida sem se abater. Há múltiplos benefícios, incluindo o aspecto social. Mas Naaman disse não. Eu vou fazer os meus próprios tanques hidroterápicos, mas não vou fazer nos tanques hidroterápicos de Israel. Seus colegas tentaram convencê-lo racionalmente. Isso vem de uma fonte confiável, você deveria fazer. E então ele fez. A sua pele não apresentava mais lepra. Deus colocou em nosso poder o conhecimento das leis da vida. Esse conhecimento está ao nosso alcance para ser usado. Devemos empregar todos os meios possíveis para a restauração da saúde, aproveitando ao máximo e trabalhando em harmonia com o quê? As leis naturais. Quando oramos pela recuperação dos enfermos, podemos trabalhar com ainda mais energia, falando dentro do contexto das leis naturais, agradecendo a Deus pelo privilégio de cooperar com Ele e pedindo a sua bênção sobre os meios que Ele mesmo providenciou. Na palavra de Deus, temos instruções sobre orações especiais pela recuperação dos enfermos. Mas oferecer tal oração é um ato solene e não deve ser feito sem cuidadosa consideração. Em muitos casos de oração por cura, o que se chama de fé não se passa de quê? Presunção. E eu concordo que, na maioria das vezes, quando oramos pela cura dos enfermos, não o fazemos segundo esses princípios. É apenas presunção. Porque o amor de Deus é tão grande e tão infalível, os enfermos devem ser encorajados a confiar nele e também a serem o quê? Alegres, mesmo se tiverem o quê? Uma doença fatal. Mas sobre isso na prática será mostrado à tarde como ser alegre com uma doença grave. Preocupar-se consigo mesmo tende a causar problemas adicionais. Fraqueza e impureza. Então, além da doença física, você ainda tem a reação emocional a ela. E a ansiedade pode suprimir o sistema imunológico, causando vários problemas. A propósito, esses são dados do CDC, mostrando que, embora a mídia não tenha noticiado isso, eles destacaram o aspecto da obesidade na morte por Covid. Mas tão grave quanto a obesidade é se você não tivesse obeso e tivesse Covid e tivesse ansiedade. Se você está ansioso, mesmo não sendo obeso, seu sistema imunológico é suprimido, aumentando drasticamente a probabilidade de sucumbir a uma doença grave. Portanto, devemos cuidar da ansiedade. Se a pessoa superar depressão e melancolia, sua perspectiva de recuperação será melhor, pois o olho do Senhor está sobre aqueles que esperam em sua misericórdia. Eles imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Isso está em Marcos 16, 18. Isso é tão confiável hoje quanto foi nos dias dos apóstolos. Uau! Isso é tão confiável hoje quanto nos dias dos apóstolos, se tivermos a preparação adequada. Ela representa o privilégio dos filhos de Deus e nossa fé deve se apoderar de tudo o que ela abrange. Os servos de Cristo são canais de sua operação e, através deles, ele deseja exercer seu poder de cura.
Nosso trabalho é apresentar os enfermos e sofredores a Deus nos braços de nossa fé. Todo mês, na Weimar, testemunhamos recuperações milagrosas. E é uma bênção testemunhar. No último programa, o Dr. Chin foi o nosso conselheiro espiritual. E tínhamos pessoas com doenças físicas significativas, além da parte da saúde mental. Era um programa de saúde mental. Tínhamos uma pessoa que foi diagnosticada com lúpus, estágio 4, e estava morrendo. E acreditamos que essas eram as razões para os médicos darem desculpas para continuar com o uso de opioides. E acontece que opioides não são um tratamento para lúpus. A artrite mais dolorosa conhecida é a gota, e o lúpus é menos doloroso que a gota, e não tratamos a gota com opioides. Portanto, ela entrou em um caminho de opioides. E eu achei que realmente tinha lúpus estágio 4, o que também justificaria sua ida ao Weimar. Mas ela não tinha doença pulmonar, nem doença renal, os dois fatores que matam no lúpus. Ela não tinha articulações inflamadas. Então percebemos que ela seria colocada em cuidados paliativos por uso de opioides e não por lúpus. Tivemos outra mulher que também apresentava problemas significativos de dor relacionados a outra causa e em duas ocasiões distintas, e é isso que fazemos, passamos pela preparação com elas, usamos esses remédios naturais e diversos outros recursos, mas também reconhecemos que precisamos depender de Deus para lidar com essas questões mais sérias. Então tivemos uma intervenção em que pedimos que o poder do maligno fosse removido e que Deus as tocasse com sua mão curadora. E a dor daquelas pessoas desapareceu e não voltou no dia seguinte. Agora, a que usava opioides ainda está em processo, mas a que não usava não teve mais dor até hoje. E Deus quer que continuemos trabalhando com a que tem o transtorno por opioides, que ainda está lá. Mas também nos foi dito que nem todos os enfermos são curados. E eu devo admitir, mesmo na Weimar, há casos em que Deus atua de maneira clara por seu poder divino na restauração da saúde, mas nem todos os doentes são curados. Muitos são deitados para dormir em Jesus. João, na ilha de Patmos, foi instruído a escrever: bem-aventurados os mortos que morrem o quê? No Senhor. Desde agora, sim, diz o Espírito, para que descansem o de quê? Dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Se forem completamente convertidos, eles serão curados. A questão é, eles serão curados nesta vida ou na ressurreição? Mas é muito melhor que passem pela cura espiritual e morram de sua doença física do que viverem da doença física sem receberem a cura espiritual. Disso concluímos que se alguém não é restaurado à saúde, não deve ser julgado como faltando fé. Concluindo, são necessários sanatórios onde trabalhos médicos e cirúrgicos bem-sucedidos possam ser realizados. Eu não tenho envolvimento com a administração ou outras questões em Southern, mas eu sei que Southern está se expandindo. Por que não um sanatório? Eles são necessários. Essas instituições, conduzidas de acordo com a vontade de Deus, removeriam o quê? O preconceito e colocariam nossa obra sob uma luz favorável. O mais alto objetivo dos trabalhadores nestes locais deve ser a saúde física do paciente, a saúde mental do paciente ou o quê? A saúde espiritual do paciente. Trabalhos evangelísticos bem-sucedidos podem ser realizados em conexão com o trabalho médico missionário. Quando essas linhas de serviço estão unidas, o sanatório, o físico, o médico e o espiritual, podemos esperar colher os frutos mais preciosos para o Senhor. Na última conferência geral em que Ellen White falou, ela disse: quero lhes dizer que em breve não haverá obra realizada nas linhas ministeriais, senão o quê? A obra médico-missionária. Portanto, se você quer trabalhar para Deus até o tempo do fim, venha fazer nosso programa de certificado semestral em saúde, chamado Programa de Evangelismo em Saúde e Treinamento de Liderança,
Tivemos pessoas com mais de 80 anos que passaram por esse programa e foram totalmente transformadas para se tornarem missionários médicos em suas comunidades. Há uma clínica no Arkansas, a clínica de saúde mental que mais cresce, que tem contratado os nossos alunos mesmo à distância. Eles participam por Zoom junto com o psiquiatra, e o psiquiatra pergunta ao estudante de saúde o que mais poderia ajudar neste caso de saúde mental. E o estudante sugere alternativas naturais e explica que será necessário um acompanhamento. Quantas sessões você precisa com o paciente? Ele responde, eu preciso de cerca de 5 sessões para ensinar tudo. Assim, nossos alunos estão sendo generosamente recompensados financeiramente de suas próprias casas, apenas participando do trabalho médico-missionário em uma clínica psiquiátrica ambulatorial. Essas clínicas estão se expandindo para outros estados e regiões. Por que a mensagem de Cristo sobre saúde e cura? Porque ela nos dá a oportunidade de mostrar o amor e compaixão àqueles que estão em necessidade. Quando sabemos aplicar tratamentos simples, ajudamos as pessoas a compreender o amor de Deus por elas. Recebemos tantos comentários após cada programa. Essa é a equipe mais amorosa e compassiva que já encontrei. É simplesmente um ambiente de cura por causa dessa equipe amorosa e compassiva. E eu preciso dizer, esse amor e compaixão não vem deles, vem de onde? Vem de Deus. Eles apenas se abriram para serem canais do amor de Deus. Isso também nos dá a oportunidade de educar os necessitados sobre as leis de saúde espirituais. A educação é necessária em praticamente todas as doenças. E isso oferece aos necessitados a oportunidade de arrependimento. É por isso que a saúde e salvação estão intimamente ligadas. Mudanças que vão contra a natureza humana exigem a atuação do Espírito Santo na vida. Somos informados de que quando alguém é viciado em algo, como o sorvete, e se recusa a abandoná-lo, não há como vencer isso sem permitir que o Espírito Santo trabalhe na vida. E as pessoas que mudam e não entendem o porquê, não percebem que é o Espírito Santo quem está operando nelas para que possam mudar. Quando você vê alguém assim mudar, aproxime-se dessa pessoa, porque se ela está aberta à orientação do Espírito em relação a algo simples como um sorvete, também estará aberta à orientação do Espírito em muitos outros aspectos da vida. É por isso que conseguimos manter essa proporção direta. Isso ensina poder e dependência na palavra de Deus, na mensagem de saúde e cura de Cristo. E esse é o meu último slide. E é por isso que eu digo a vocês, Cristo está vindo, mas não amanhã, porque isso ainda não se cumpriu. E esta também é a razão pela qual eu estou na Universidade Weimar. Pensei, se não agora, quando? E se não na Weimar, onde? Veremos o trabalho médico-missionário se ampliando e se aprofundando em todos os pontos do seu progresso pelo fluxo de centenas e milhares de correntes até que toda a terra seja coberta como as águas cobrem o mar. O trabalho médico-missionário está vivo e bem na Weimar, mas precisamos treinar estudantes para levá-los por todo o mundo após a formatura. E veremos esse aprofundamento e expansão de centenas e milhares de correntes, acompanhado pelo poder da chuva serôdia, que trará a última grande multidão para encontrar Jesus quando ele vier.